hoje ainda temos uma nova geração que está ligada a descobertas científicas e tecnológicas. Temos direito à informação e ao uso das novas tecnologias, como a internet, com os devidos controles democráticos para que não haja abuso, para que não haja o que se discute muito hoje, como as notícias mentirosas, com esse nome horrível de fake news, mas, enfim, notícias mentirosas que tivemos na experiência recente das últimas eleições presidenciais. Em relação às descobertas científicas, podemos citar também os direitos genéticos em relação a tratamentos e a doação de órgãos, sempre submetidos a um controle ético e democrático na sua efetivação. Diante desse conjunto de dimensões dos direitos que vão se completando, vão se acumulando, temos que afirmar outra característica dos direitos humanos, que já são universais, naturais e históricos. E eles são interdependentes ou indivisíveis. Essa indivisibilidade dos direitos humanos é aquilo que nos obriga a reconhecer o que, em muitos países, é muito difícil, inclusive no nosso, reconhecer que se nós respeitamos o direito civil e político do voto universal, nós temos que respeitar e garantir também os direitos sociais. Não é compreensível na teoria e na prática dos direitos humanos que se dê, como no caso brasileiro, o direito do voto, inclusive aos analfabetos, mas que se mantenha uma parte importante da população numa situação de pobreza, de miséria e, nesse caso, eu lembro a ausência de um direito fundamental, que é o direito ao saneamento básico, o que não existe ainda em nosso país. Essa indivisibilidade dos direitos é extremamente importante. Nós temos que defender o conjunto, direitos civis e políticos, direitos sociais, direito dos povos, direitos da humanidade. Então, nós percebemos que essa evolução histórica dos direitos parte do indivíduo para chegar ao conjunto de toda a humanidade. E vou dar um exemplo de como é importante essa abrangência dos direitos humanos em termos de toda a humanidade. A questão crucial da tortura. O Brasil é signatário de todas as declarações, pactos, convenções, etc., inclusive
da Convenção que tipifica a tortura como um crime contra a humanidade, um crime de lesa humanidade. Então, a tortura que ocorra em qualquer país pode ser denunciada para os órgãos internacionais pertinentes, porque a tortura de um cidadão em qualquer país é considerado um ato contra a humanidade no seu conjunto. Portanto, resumindo, os direitos humanos são naturais, universais, históricos, interdependentes, indivisíveis e exigíveis. Exigíveis de acordo com a Constituição de cada país, mas principalmente de acordo com que as recentes declarações universais estabelecem e os países aprovam. A matriz dos direitos humanos é, obviamente, o direito à vida, pois sem a garantia do direito à vida, nenhum dos outros direitos tem qualquer sentido. Muitas vezes, o direito à vida é elencado como um dos direitos humanos. Não, não é um dos direitos humanos, é a matriz dos direitos humanos. Mas o importante na noção contemporânea de direitos humanos é que essa matriz do direito à vida é direito à vida com dignidade, ou seja, não é direito apenas à sobrevivência, é direito à vida com dignidade. E, portanto, esse direito à vida pressupõe os direitos sociais. Não existe direito à vida se não se garante o direito à saúde, se não se garante o direito à segurança. Hoje nós temos problemas gravíssimos no Brasil que atentam contra essa matriz dos direitos humanos, que é o direito à vida, pois não há garantia para grupos vulneráveis, e aqui eu distingo os jovens negros. Temos um elevado número de mortes violentas de jovens negros em circunstâncias nunca bem explicadas, em supostos confrontos com a polícia, e também não temos a garantia do direito à saúde. Então, já enfatizei várias vezes a questão da dignidade e da vida digna. Isso porque o fundamento filosófico dos direitos humanos é justamente o reconhecimento da dignidade implícita de todo ser humano. Essa dignidade, muitas vezes, é difícil de ser definida. O que é ter uma vida digna? E eu costumo dizer, pode ser difícil definir, mas nós sabemos
perfeitamente o que é uma indignidade contra o ser humano, que é tudo aquilo que fere os seus direitos fundamentais, desde o direito à vida até o direito à vida com segurança, com saúde, com todos os direitos sociais. Nós sabemos que é uma situação de indignidade a criança ficar sem escola de qualidade e com segurança. Sabemos que é uma indignidade o idoso ser maltratado numa fila de hospital público. É uma indignidade as mulheres, muitas vezes, terem seus filhos na pia de um hospital, num ônibus, ou então morrerem porque foram recusadas por vários hospitais. Sabemos que é uma tremenda indignidade o nosso sistema penitenciário, onde só tem pobre, e sabemos que, nesse momento que eu estou aqui falando, há alguém sendo torturado ou morto pela polícia neste Brasil afora. A dignidade, então, esse conceito de dignidade é reconhecido juridicamente. Mas queria enfatizar agora que o princípio mais importante, na minha opinião, dos direitos humanos, e lembro aqui que os princípios que embasam os direitos humanos são aqueles que marcaram a Revolução Francesa e os movimentos socialistas, que é a liberdade, a igualdade e a fraternidade, que hoje nós traduzimos por solidariedade. E a esses acrescento a tolerância, a justiça e a paz, e que é extremamente associada à justiça, ou seja, não existe paz sem justiça. Lembro a nossa comissão, que se chamou justamente Comissão Justiça e Paz. Então, o princípio mais importante para mim dos direitos humanos, porque é justamente o mais difícil de ser entendido e mais ainda de ser garantido e efetivado, é o princípio da igualdade. Em relação à liberdade, mais ou menos as pessoas sabem do que se trata. E muitas vezes não dão muita importância ao que foi muito importante no passado, como, por exemplo, o direito de ir e vir, o direito de praticar a sua crença religiosa. Mas, enfim, a liberdade é algo que até os liberais mais ortodoxos defendem. Mas a igualdade é o que marca um
ponto-chave na compreensão e na efetivação de direitos humanos. É importante destacar que essa igualdade, como princípio dos direitos humanos, e volto à Declaração de 1948, todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Essa igualdade não se confunde com homogeneidade. Muitas vezes, em aula, alunos questionavam: mas nós somos diferentes, professora. Há uma diversidade muito grande, inclusive no nosso país. Então, é importante deixar claro que igualdade não se confunde com homogeneidade. Trata-se da igualdade em dignidade e direitos diante do Estado e da sociedade, e, quando falamos em igualdade, queremos também enfatizar o direito à diferença. E aqui também é importante destacar que diferença não é sinônimo de desigualdade. A diferença inclui as diferenças que nós vemos, diferenças no aspecto físico, diferenças de talentos, diferenças de crenças religiosas, de posições políticas, de etnias, de aspectos culturais os mais variados. São diferenças. Enquanto que a desigualdade é criada. A desigualdade faz parte de um projeto daqueles que querem uma sociedade na qual alguns nascem para mandar e outros para obedecer. Contra isso, já se manifestava um filósofo francês do tempo da Revolução, Condorcet, quando dizia exatamente isso. Uma sociedade, uma nação é feita de pessoas com igualdade de direitos e que, portanto, não existe essa distinção entre superior e inferior. Os que nascem para mandar, os que nascem para obedecer. Ou seja, uma diferença pode ser enriquecedora. Uma diferença pode ser absolutamente natural, que inclui, inclusive, aspectos físicos que devem ser, quando se referem a deficiências físicas ou mentais, protegidos pelos mesmos direitos humanos. Mas são diferenças, não são desigualdades. Desigualdade sempre pressupõe uma hierarquia de valor. É sempre cultural e politicamente construída. E, portanto, uma diferença pode ser enriquecedora. A diversidade que nós temos no Brasil é enriquecedora, em termos culturais, de vários sentidos.
insisto, uma diferença pode ser enriquecedora, enquanto uma desigualdade pode ser um crime. E muitas vezes o é, como é o caso no Brasil, por exemplo, de uma desigualdade muito evidente, que é a desigualdade que desemboca nas formas de racismo, de machismo, de patriarcalismo, mas principalmente do racismo, porque somos herdeiros de uma herança maldita que são quase 4 séculos de escravidão legal. Porque hoje nós sabemos que ainda existe formas análogas de trabalho escravo, além do trabalho infantil. Mas esses quase 4 séculos de escravidão legal encarnaram de tal maneira na mentalidade que nós aprendemos muitas vezes na escola que nós somos uma democracia racial, mas a realidade cotidiana, e eu já falei no absurdo total do número expressivo de jovens negros mortos pela polícia e todas as formas de discriminação baseada no racismo em relação às profissões, em relação até mesmo ao acesso à cultura, ao estudo, a posições mais valorizadas na sociedade. Para isso, se lutou muito para a realidade das cotas raciais, mas que tiveram um momento importante de efetividade, mas estão atualmente cada vez mais combatidas e, portanto, é uma luta que continua em nome dos direitos humanos. Digo que a desigualdade pode ser um crime porque o racismo é tipificado como crime pela nossa legislação. Vou terminar lembrando algo que já tem um acúmulo de experiências no Brasil, que é a educação em direitos humanos. Nós sabemos que os direitos humanos não são devidamente respeitados e garantidos. No Brasil, basta algumas referências. Já falei do trabalho análogo à escravidão, o racismo, o machismo, o feminicídio, o sistema penitenciário bárbaro, a continuação da tortura, as execuções pela polícia, com apoio de juízes e, às vezes, até de governadores, como é o caso do Rio de Janeiro. E, muitas vezes, as pessoas perguntam, mas nós temos as declarações, nós temos a Constituição, o que falta? O que falta é a persuasão, o convencimento de que os direitos humanos fazem parte da construção de uma nação que se afirma retoricamente como democrática. Esse movimento de convencimento, de persuasão,
significa um processo de mudança de mentalidade. E esse é um processo educativo. Como dizia também o nosso saudoso mestre Paulo Freire, é uma educação problematizadora, que desenvolve o senso crítico, o julgamento moral do que é ético, do que não é ético, em relação àquelas 3 bandeiras da igualdade, da liberdade e da solidariedade. Nós temos já há vários anos projetos de educação em direitos humanos nas escolas públicas. E o projeto tem sido incorporado no projeto político-pedagógico de escolas que aderiram aqui em São Paulo, com apoio da Secretaria da Educação e da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania, principalmente na primeira gestão, com Paulo Freire na Secretaria de Educação, na gestão de Luiz Erundina, foi reforçada na gestão de Fernando Haddad e continua hoje com o apoio de várias entidades de direitos humanos, como o Instituto Vladimir Herzog, como Conectas, os movimentos ligados à Igreja, tanto a Igreja Católica como um setor progressista dos evangélicos. Essa educação é uma educação global e contínua. Não é uma educação entendida como formação, não é uma simples instrução, é uma formação que parte da inculcação desses valores que são os princípios dos direitos humanos. Eu acredito que é possível avançarmos com esses projetos. Hoje nós vivemos tempos difíceis, mas é justamente nos tempos difíceis que a gente avança. Lembro que a Declaração de 1948 surgiu como uma resposta às atrocidades da Segunda Guerra Mundial e à barbárie do nazismo, do fascismo. E conseguiu o apoio de várias nações e é uma declaração que continua sendo ampliada e conseguindo adesão de novos países. Queria finalmente encerrar dizendo que muitas vezes as pessoas participantes de seminários e debates sobre os direitos humanos dizem: professora, tudo isso é muito bonito, mas isso é uma utopia. E eu respondo: é uma utopia, mas é uma utopia que nos faz caminhar, porque a utopia é sempre um horizonte para o qual você quer ir, que você quer atingir. E eu lembro sempre as palavras de Leonardo Boff, quando ele afirma que democracia com direitos humanos é uma utopia. Porém, faço uma analogia com as estrelas. Elas são
inalcançáveis, mas são elas que orientam os navegantes. Somos todos navegantes nessa luta para a expansão dos direitos humanos no Brasil e no planeta Terra.